Receive the message of truth. Portuguese language. Se todos fossem cristãos como pensam que são. Jesus chamar-lhes-ia irmãos. Hebreus 2:11, pois tanto aquele que santifica como os que são santificados vêm todos de um só, por essa razão não se envergonha de os chamar irmãos. Cada cristão será ensinado pelo Espírito Santo. Saberia a verdade sobre o Novo Testamento. 1 Coríntios 2:13, estas coisas também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. João 14:26, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos disse. Cada pessoa passaria pelo processo de santificação pelo Espírito Santo e pela verdade. João 17:19, e por eles eu me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados pela verdade. Romanos 15:16, para ser ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que a oferta dos gentios seja aceitável, santificada pelo Espírito Santo. Vocês seriam verdadeiros adoradores. João 4:23, mas está chegando a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Provavelmente cada cristão sofrerá porque isso faz parte da santificação. 1 Pedro 4:16, contudo, se alguém sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus neste assunto. Ninguém deve ser egoísta ou convencido. Filipenses 2:2, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo e a mesma atitude. Após o processo de santificação, torna-se um santo. 1 Coríntios 6:19, ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. 1 Coríntios 3:17, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Efésios 2:20-22, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, 21 no qual todo o edifício é ajustado e cresce para santuário santo no Senhor, 22 no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a morada de Deus no Espírito. Mas, toda a gente é um crente, não um cristão. Porquê? As muitas denominações deveriam dizer a todos que o homem está a fazer as coisas à sua maneira. Ninguém tem o Espírito da verdade. Cada um vê Deus à sua maneira, sem compreender a maneira de Jesus. Os pastores e líderes estão diante das suas congregações a auto-intitularem-se cristãos e a chamar as suas congregações de cristãos. Não compreendem o Novo Testamento e não fazem ideia do que é o reino de Deus. Estão a ficar ricos dando-lhe informações falsas. Os pastores e líderes cristãos não teriam feito mal aos rapazes e às raparigas sexualmente durante centenas de anos e continuam a fazê-lo hoje. Os pastores e líderes cristãos não ficariam ricos com a sua congregação. Não poderiam vender livros porque todos seriam ensinados pelo Espírito Santo e conheceriam a verdade porque são cristãos. Os pastores e líderes não teriam cometido blasfémia contra o Espírito Santo perante as suas congregações e seguidores na televisão durante anos. Lucas 6:39, e disse-lhes uma parábola, pode um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco, porque há tanta matança e preconceito na igreja, enquanto se dizem cristãos. Porque é que os pastores e líderes fazem batismo físico nas águas se são cristãos? Porque é que os homens e mulheres homossexuais na igreja se dizem cristãos? Porque é que há mulheres pastoras e líderes a controlar os homens na igreja se todos são cristãos? As mulheres não devem ter autoridade sobre os homens no corpo de Cristo. O homem tenta tornar-se cristão fisicamente, mas isso não pode acontecer. Como está escrito em Romanos 8:8, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Só se pode tornar um cristão espiritualmente. Precisa do Espírito de Cristo, do Espírito de Deus e do Espírito da verdade para se tornar cristão. Mateus 28:19-20 dá-lhe a definição de cristão. Mateus 28:19-20 afirma, ide, pois, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, 20 ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estarei convosco todos os dias, até ao fim dos tempos. Amém. Deus deixa claro que aqueles que têm o Espírito de Deus e o Espírito da verdade são os verdadeiros cristãos. João 4:23-24 afirma, mas está chegando a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. 24 Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. 1 Coríntios 2:14, mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, nem as pode compreender, porque se discernem espiritualmente.
Parte espiritual de si mesmo ou compreende o Novo Testamento? Teve uma vida longa e finalmente morreu. As pessoas dizem que é um bom cristão. Antes de mais, não se pode tornar um cristão com o seu corpo físico. Em segundo lugar, deve ser um santo para caminhar com Deus e com o Senhor Jesus Cristo. Jesus está a vir somente para os santos. O seu corpo físico não pode receber o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus e o Espírito da verdade, que são necessários para se tornar um verdadeiro cristão e depois um santo. João 3:6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não se pode misturar carne e Espírito. Por outras palavras, não pode misturar o seu corpo físico com o seu corpo espiritual, só pode ser cristão espiritualmente.